1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 em diante. Vamos lá. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei carta de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo faça o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso, até o Pentecoste. Porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quer vir agora de jeito nenhum, mas virá quando a oportunidade for adequada. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, Que se submetam às pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja abençoado. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Terminando 24? Esse sim. Que o outro foi no 58, né? Do nada. Diminuiu bastante, né? Então, Paulo aqui está chegando, e nós também, né? Ao fim dessa exposição aqui da primeira carta, que pode ser a segunda, né? Como a gente já leu aqui e aprendeu. Carta aos Coríntios. E estamos chegando ao fim. E uma das coisas que a gente percebe aqui é que no capítulo 15, Paulo nos levou para o céu, falando sobre a esperança da ressurreição e também a esperança da transformação, né? A esperança da ressurreição dos mortos e a esperança da transformação dos vivos. Não é isso que a gente leu, né? No capítulo 15. Mas, de repente, Paulo, né, parece que é o ápice da pregação dele, é o ápice da carta dele, é o ápice, e a gente pensa que, poxa, vai terminar no ápice.
né? Às vezes a gente vê alguém falando, ou pregando, ou falando alguma coisa, né? Alguma palestra, podia ter terminado aí, por que falou isso? Você não já parou para pensar isso? Né? Algum professor, por que não parou aí? Era o ápice, a gente está falando sobre Paulo aqui está falando sobre o céu, sobre a esperança da ressurreição, levou a gente para o céu, levou a gente para sonhar com a vida eterna e tal, mas de repente, do céu agora Paulo coloca a gente na terra novamente, ele vai falar sobre oferta, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre coleta. Por que Paulo faz isso? E aí a gente vai tentar entender, ou vamos entender, por que Paulo nos tira do céu, nos tira a igreja de Corinto do céu e leva de volta para a terra, né? Ele, no capítulo 15, né? Ele mesmo no capítulo 15, ele, como sendo o ponto alto da carta, ele não termina ali, ele vai para o 16. E por que ele faz isso? Para nos mostrar que não existe esperança da vida eterna se também não houver a prática de uma vida que foi transformada pensando na vida eterna. Não existe a esperança da vida eterna se a gente não tiver uma prática de vida, né, diferente daquilo que tínhamos antes. Não existe o cidadão do reino dos céus se antes ele já não começar a viver os atributos do reino dos céus aqui. Primeiramente começa aqui, né? Estamos caminhando, quando a gente estudou Hebreus, estamos caminhando em perfeição. Mas fala, como assim? Eu peco, eu falho? Sim, nós vivemos do tempo do mas ainda não. Você já é perfeito em Cristo Jesus, mas ainda você não se tornou aquilo que você será. Você já é salvo, mas você ainda não foi salvo. Você é santo, mas ainda não foi santificado totalmente, pensando naquilo que seremos. Nós ainda não estamos morando com Jesus. Somos filhos, sim, mas ainda nós não nos tornamos aquilo que seremos, porque seremos semelhante a Ele e o veremos como Ele é. O corpo corruptível se tornará incorruptível. Então nós já estamos vivendo a esperança da vida eterna. Mas se estamos vivendo, se cremos nessa ressurreição, se somos filhos do reino, se somos cidadãos do reino, as nossas atitudes aqui têm que mostrar isso. Né? Se temos essa esperança de vida eterna, se de fato é verdade quando falamos isso, as nossas atitudes aqui nessa terra têm que ser diferentes. E aí Paulo vai entrar nessa parte de coleta, nessa parte de oferta, mas não necessariamente para a igreja local. Aqui a gente vai ver sobre a questão de estar ajudando irmãos que estão passando necessidade. A gente vai entender isso. Serve para a questão de oferta também? Serve também, mas esse capítulo aqui está falando sobre a igreja de Jerusalém que estavam passando dificuldades. E aí Paulo está pedindo para levar coletas, ou seja, ofertas, para essa igreja em Jerusalém, né? Os irmãos que têm, a gente vai ver aqui no capítulo 16, se nós de fato somos cidadãos do reino, se temos essa esperança da vida eterna, nós vamos aprender a lidar com o dinheiro nessa terra, como Deus quer que a gente venha lidar. Nós vamos aprender a lidar com as oportunidades que temos nessa terra, nesse tempo presente, até chegarmos à eternidade. Nós vamos aprender a lidar com as pessoas nessa terra, até chegar à eternidade. Se de fato fomos transformados, os nossos relacionamentos mudam também. Se de fato temos o Espírito Santo morando em nós, temos a vida abundante que falamos, a paz que excede todo entendimento, as nossas atitudes mudam, os nossos relacionamentos mudam. As nossas respostas às situações da vida são diferentes da que você tinha, da que eu tinha, antes de ter Jesus morando em você. Temos que ter essa diferença em nós, sim, de fato, se fomos transformados por Deus. E aí, a gente, indo para o versículo 1, a gente vai falar sobre isso, né? Quanto à coleta, você pode mudar isso para oferta, tá? Não tem problema, pode ser oferta ou coleta. Inclusive, algumas versões devem estar oferta ou outra palavra, tá? Então, quanto à coleta para os santos, faço como ordenei às igrejas da Galácia. Então, ele aqui faz como eu fiz lá com a igreja da Galácia, na hora de colher ofertas. E como é que foi que o apóstolo Paulo, né, dá instruções acerca disso também, né? Paulo pega as igrejas da Galácia como exemplo, pois na carta aos Gálatas, ele escreveu lá no capítulo 6, a gente não vai abrir para ler, o que é instruído na palavra deve repartir os seus bens com aquele que o instrui. Então Paulo, em outras palavras, está querendo dizer que os irmãos deveriam ajudar a igreja de Jerusalém
porque o evangelho veio lá da igreja de Jerusalém primeiro. É como se a igreja gentílica ali, a igreja gentia, fosse devedora da igreja lá de Jerusalém, porque o evangelho veio de lá primeiro. Então, nada mais justo de que agora os irmãos de lá, que enviaram missionários para cá, para pregar a palavra aqui, eles estão passando dificuldade. O que a gente tem que fazer? Vamos ajudar a eles. Está chamando quem? Não sei. Vamos ajudar a eles. Minha ou é de Jennifer? E botou o endereço da igreja. Então, vamos lá. Então, nada mais justo do que a igreja que agora está passando dificuldade, necessidade, seja ajudada por aquela que recebeu missionários, que recebeu ajuda primeiramente, não é isso? Então, Paulo está ensinando isso aqui. Isso está mostrando, isso é a atitude de alguém que, de fato, nasceu de novo, que crê na vida eterna, que crê na ressurreição. Isso é a atitude de alguém, né, que recebeu Cristo de fato. É pensar no próximo, como em si mesmo, né? Então, Paulo começa a falar sobre isso, né? Você vê que ele muda o tom, fala da ressurreição, agora vai falar sobre dinheiro. Tem um motivo. Não é só dinheiro, não é só coleta, não é só oferta. Tem um motivo, né? É o amor ao próximo, é a ajuda ao necessitado, a quem está precisando, né? Então, Paulo começa a falar para a igreja em Corinto separar a oferta, né, para os santos, para a igreja que estava passando essas situações. Paulo falou da eternidade e agora fala de uma igreja que acredita na eternidade e contribui nas pessoas aqui, na vida das pessoas aqui, mas também apontando para a eternidade. Porque uma vez que nós temos certeza da vida eterna ou da eternidade, isso gera em nós um desapego aos bens materiais, um desapego aos bens dessa vida, né? Quem espera a eternidade não é apegado aos bens desta vida, não coloca o seu amor, o seu coração nas coisas dessa vida. Busca coisas, conquista coisas, compra coisas, vende coisas, paga suas contas, estuda, trabalha, faz tudo, mas não colocando o seu coração de felicidade eterna nas coisas dessa terra. Tá? Isso não isenta as nossas responsabilidades. E isso não nos faz estar deitado eternamente em berço esplêndido. Vamos pegar o trecho do hino nacional. Não nos faz. Né? É como se você descansa enquanto carrega pedra. Você está descansando em Deus, mas você não para de fazer nada daquilo que está na sua mão para você fazer. Não para. Se fosse assim, a gente não trabalhava, não fazia nada. Né? Eu não lembro se foi a igreja de Éfeso, Colossos. Eu lembro que Paulo fala, acho que é Colossos, não sei. Ou Filipos, fala dos ociosos. Existiam irmãos que estavam ociosos lá, porque receberam a mensagem da vinda de Cristo, achavam que Cristo fosse voltar logo ali, logo naquela época, e começaram a ficar ociosos, começaram a não trabalhar mais. Então, nós não devemos ficar ociosos. Descansamos em Cristo, estamos em Cristo, estamos em Deus, enquanto estamos trabalhando para Ele, né? O viver é Cristo, morrer é lucro. Só que o viver Cristo aqui significa você também praticar as obras que Ele praticou, significa você passar por situações que Ele passou, significa você ser perseguido. Sempre que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele vive as marcas de Cristo enquanto vive, ele está falando que está vivendo os milagres, sim como Cristo viveu milagres ali, fez milagres, mas também está vivendo os sofrimentos, assim como Cristo viveu os sofrimentos. Né? Não é uma coisa só. Tá? Então, agora indo para o versículo 2, vamos ver o que diz. No primeiro dia da semana, então ele vai dizer como deve ser feita essa coleta, ou como deve ser essa oferta. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E por que Paulo começa a dar essas recomendações, né?
a gente lembra que Paulo, lá no capítulo 9, ele abre mão do seu direito como apóstolo, do seu salário. Ele não cobra o salário dele como apóstolo. A gente viu isso no capítulo 9, né? Ele não cobra. E pelo fato de ele estar falando para o pessoal, quando for fazer a coleta do dinheiro, quando ele não estiver lá, justamente para não gerasse murmurações, como se só fosse fazer coleta quando Paulo chegasse lá, que o dinheiro iria para ele, né? Então, é a recomendação que ele está falando, né? Então, para que essa coleta não viesse gerar escândalo na igreja e para que não... qual a outra palavra que ele usa? Sumiu agora da memória. Ele fala que não queria receber o salário, melhor dizendo, para que isso não gerasse escândalo, para que ele não fosse peso para a igreja, né? Então ele não quer que essa oferta seja retirada na sua presença, para não levantar murmurações. Paulo também diz que essa coleta deve ser feita no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana para a gente? Aí é uma das coisas que aí os que defendem que o dia do Senhor é o sábado, olhando para a igreja, aqui a gente vai ler, inclusive em Atos dos Apóstolos, o culto era feito no domingo, primeiro dia da semana, né? Era quando os irmãos estavam se reunindo. Então, ele mostra aqui que a coleta deve ser feita no culto também, né? Ou seja, essa oferta deveria ser feita no momento de culto, no culto, porque oferta é algo espiritual, oferta é adoração, oferta também, né, é algo que sistemático, não é uma vez ou outra, é sempre. Porque se sempre os irmãos estavam precisando de ajuda, olhando para os irmãos da época, existem contas diárias ou conta mensal, então é assim que deve ser tirado as ofertas, né? Isso aí é o básico que a gente entende aqui. Ele diz que deve ser reservado esse dinheiro para oferta, pois oferta é algo premeditado, tá? Oferta é algo premeditado, é gratidão, é adoração, é espiritual. Não espere sentir no coração, sentir um arrepio para ofertar. Isso falando para nós hoje. Não espere o pregador prometer algo para você ofertar, que se você ofertar você vai colher 100 vezes mais, como se falam por aí. Não espere ter muito para ofertar, pois o versículo 2, o que fala o versículo 2 ainda? Cadê? Exatamente. Separe uma quantia de dinheiro de acordo com a sua renda. Então não espere ter muito. Quem tem mais, doa mais. Quem tem menos, doa menos. Não espere ter muito para começar a ofertar, para começar a ajudar. De repente, vamos pensar aqui, já que Paulo está falando aqui sobre a questão da contribuição dos irmãos que estão passando necessidade, não espera você ter muito para ajudar quem está precisando. Eu lembro que situações que a gente já contribuiu, já ajudou pessoas, às vezes a pessoa falava, poxa, na época, né, 10 reais que a gente está mandando para alguém, a pessoa ali conseguiu, na época, né, conseguiu comprar um pão, conseguiu fazer um lanche, né, dependendo da situação, hoje não dá mais, né? Conseguiu comprar uma quentinha. Hoje não dá para fazer isso. Mas na época, eu lembro isso, em 2012, isso, quando a gente conversava, as pessoas falavam com isso. Poxa, você não sabe, mas aquela oferta que você mandou de tanto foi o meu almoço daquele dia. E às vezes a gente está esperando ter muito para começar a contribuir, quando um pouquinho que a gente faz, juntando, né, com o outro, né, aquele famoso ditado que todo mundo fala aí, de grão em grão, a galinha vai enchendo papo. Pouquinho em pouquinho. Né? Se a gente esperar ter muito para fazer, então a gente nunca vai fazer. Né? Que isso, o pastor está profetizando que a gente nunca vai ter muito? Que isso, pastor? Olha o que você está falando. Isso aí eu não pego para mim, não. Que isso, pastor? Aí não, varão. Aí não. Então, Paulo fala sobre que cada um oferte segundo a sua renda, segundo o que tem, ou seja, proporcional ao que ganha. Então, quando lemos lá em Atos dos Apóstolos, percebemos que ali vai dizer, a igreja o texto vai dizer o seguinte, que não havia necessitados entre eles, mas agora Paulo estava escrevendo que existia uma necessidade de oferta para a igreja em Jerusalém, por algumas razões. Vamos ver quais são essas razões?
Vocês lembram que lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que os crentes, os irmãos lá, pegavam tudo que eles tinham, vendiam suas propriedades e colocavam aonde? Aos pés dos apóstolos. Só que eles faziam isso por amor, por gratidão, sim. Mas eles pensavam que Cristo fosse voltar logo ali. Então chegou um momento que até a economia desde lá entrou em colapso. Porque se eu pego tudo que tenho e boto no pé dos apóstolos, e depois não tenho mais nada para dar, agora eu que vou ter que pegar para mim, porque eu não tenho. E quando todo mundo começa a fazer isso, e se não trabalha, e se não conquista mais coisas, começa a faltar para todo mundo. Então, um dos motivos pelos quais a igreja em Jerusalém poderia estar passando um problema de escassez era um desses também. Outro motivo que a igreja de Jerusalém estava passando por esse problema é que, através da conversão deles a Cristo, né, dos judeus convertidos a Cristo, eles começavam a receber embargos. Perdiam negócios, perdiam propriedade, perdiam emprego, perdiam salário, porque a partir do momento que um judeu se convertia a Cristo, era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa que era exclusa da sociedade ali, dos negócios, enfim, do trabalho e tudo mais. Poderia ser um dos motivos também pelos quais a igreja de Jerusalém estava passando, né, por situações difíceis que o apóstolo Paulo está pedindo ofertas para poder enviar para lá. Né? E outra situação ali, a gente vê, inclusive em Atos dos Apóstolos, o profeta Ágabo, ele profetiza que haveria uma grande fome, uma grande situação lá, uma grande escassez, exatamente essa palavra, né? Então Paulo está levantando uma oferta entre as igrejas gentias para abençoar a igreja de Jerusalém, né? Isso criaria uma espécie de laço e de forma de gratidão pelos que enviaram missionários até eles. Agora, o que eles estão fazendo? Estão vendo essa igreja em dificuldade que enviou missionários até eles e está ajudando porque eles estão passando necessidade, né? Então, de certa forma, as igrejas gentias tinham uma obrigação para ajudar a igreja em Jerusalém, porque ali começou a ser pregado o evangelho e se espalhou por todo o mundo. Versículo 3 e 4. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendações aos homens que vocês aprovarem, e os enviarei a Jerusalém a oferta de vocês. Versículo 4. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então ele está falando aqui que ele vai levantar uma comitiva, né? Vai levantar uma comitiva para tratar dessa questão de oferta. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, a gente não vai ler, e a gente provavelmente será a próxima carta que eu vou estar pregando, você vai ver ele dizendo que ele mandou Tito e uma comitiva de pessoas respeitáveis, querendo evitar que os outros criticassem a ele pela maneira como estava pedindo a oferta, as ofertas, as coletas. Então, quando ele diz assim, eles me acompanharão, ele está falando da comitiva, pois Paulo não vai colher a oferta sozinho, nem administrá-la sozinho. Paulo tem uma comitiva de pessoas respeitáveis, de boa índole, de boa fama, né? Que vai cuidar dessa questão financeira na igreja. Porque se é responsabilidade da igreja contribuir, é responsabilidade dos líderes da igreja zelar pelo dinheiro que foi contribuído. É responsabilidade dos líderes da igreja administrar bem o dinheiro que é depositado na igreja para poder fazer as coisas necessárias, né? Vale observar que todas as vezes que a igreja não vê transparência nem confiança na liderança relacionado ao que se faz com as ofertas e dízimos, a igreja se tranca, se fecha para não contribuir. Então Paulo, quando fala sobre oferta, ele trata disso com transparência, para que não hajam falatórios. E mesmo assim ainda há falatórios. O que deve ter em mente na igreja quando pensar em contribuir financeiramente? O que você deve ter? O que nós devemos ter? Que a igreja não vive, olhando aqui para esse contexto aqui, que o apóstolo Paulo está falando para ajudar as igrejas, que a igreja não vive para si mesmo. Além das suas quatro paredes, ela vive também. Além da sua própria vida do cotidiano, ela vive também.
além do seu próprio umbigo, a igreja vive também. A igreja tem responsabilidade com missões, com os irmãos em dificuldade, primeiramente os da casa, não é isso? E depois os de fora. Esta fé, então, que nós recebemos e que os irmãos receberam, deve gerar em nós sabedoria financeira e generosidade também. Versículos 5, 6 e 7. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Perdão, já estou valendo o esboço primeiro. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Ele esperava viajar para a Macedônia e pregar um tempo ali. Depois, ir para Corinto, passar o inverno lá, né, porque era impossível viajar no inverno, durante o inverno, e depois voltar para Jerusalém com as ofertas as quais ele está pedindo aqui. Mas Paulo não conseguiu fazer tudo conforme o planejado. E a sua visita em Corinto acabou sendo uma visita rápida e dolorosa, porque ele queria passar mais tempo, queria conversar com as pessoas, né? E ele não passou o tempo que ele gostaria de passar ali. Até porque, olhando para mim e para a sua vida, existem planos nas nossas vidas que são alterados, né? As consequências do dia a dia, as coisas do dia a dia, você planeja uma coisa. Só que no meio do caminho existem interferências, intercorrências, e você não consegue fazer como você faria, né? Quem nunca passou por situações dessas? Circunstâncias da vida mudaram os planos que vocês tiveram. Todos nós acho que já passamos por isso, não é? E nós estamos falando de Paulo, é bom frisar isso, né? Eu até escrevi isso aqui para deixar bem claro. Nós estamos falando de Paulo. E os planos dele não aconteceram. Tem gente que vai falar, poxa, mas nada dá certo para mim, meus planos e tal. Gente, olha para a vida de Paulo. Ele também passou por situações, planejou tantas coisas e não deu certo como ele queria. Mas o melhor de ter os nossos planos bem-sucedidos ou acontecer é ter os planos de Deus bem-sucedidos e acontecer na minha e na sua vida. Por mais que não aconteça como você planejou, meu irmão, minha irmã, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, Deus está no controle de tudo. E nada foge da direção dele. Nada foge do plano dele. Não tem problema se não acontecer como você desenhou, como você escreveu. Não quer dizer que você não deve planejar, que você não deve desenhar como vai ser. Sabendo que, né? Como é que diz lá em Provérbios? Isso aí. Exatamente. 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 Tem um caminhão de Bíblia na... Caminhão de versículo. Caminhão de versículo na mente. Meu Deus. Versículos 8 e 9. Eu já falei. 8 e 9. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta a muitos adversários. Então ele está dizendo que, enquanto não conseguia realizar o que ele queria, ele ia aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho aonde ele estivesse. Enquanto ele não chegava em Corinto, não vou pregar o evangelho, não, vou ficar quieto aqui, não vou ensinar ninguém, não. É isso que ele deveria fazer? Já que estou parado, estou estagnado aqui, nesse lugar mesmo, vou aproveitar a oportunidade para ser o melhor que eu puder, para fazer o melhor que eu puder nesse lugar, até Deus dar a oportunidade para ele chegar em Corinto. E assim é a nossa vida também, meu irmão. Às vezes a gente está esperando, não, estou esperando eu ter isso. Se eu tiver isso, aí sim, aí eu vou mudar totalmente, né? Gustavo começou com o teclado Cássio, né? Eu que indiquei para ele comprar, e nem funcionava direito, mas tecla não funcionava. E ele começou a aprender. Agora ele está com... Prosperou, né?
Prosperou, né? Que isso, mano? Mas ele começou a aprender, só para dar um exemplo, gente, no Cássio, para depois ir pro rolo, depois ir pro Motif, Yamaha, não sei, né? A gente às vezes olha para a situação que a gente está vivendo e a gente acha que a gente não pode ser melhor ou mudar alguma situação pela situação que a gente está vivendo. Ah, quando eu tiver a minha casa própria, aí sim eu vou ser organizado. Aí sim, não vou deixar uma louça em cima da pia. Quando for a minha casa própria, não vai ter um mato no quintal. Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter uma tinta descascando na parede, porque eu não vou deixar isso acontecer. Só que no presente momento não fazemos isso. Né? E o que gera isso na nossa vida é a rotina. Você fazer hoje, você fazer agora, todo dia, sendo de uma forma repetitiva, vai fazer você fazer sempre. Vai fazer você fazer sempre. Né? Os que vão casar aí um dia ainda, os filhos aí, sobrinhos também, os filhos. Não, quando for na minha casa, mãe, quando for na minha casa, pai, vai ser diferente. Né? Gente, eu já falei isso, gente. Eu tô falando de coisas que eu já falei, que eu já vivi. Eu não tô inventando. Tô falando da realidade. Não, quando eu tiver a minha casa, eu não vou fazer isso, eu não vou ser assim, não vou ser assado, ou não vou fazer como meu pai fez, ou as meninas. Não, quando eu tiver a minha casa também, vai ser tudo diferente. Mas não faz hoje, não faz agora. Não tá aprendendo hoje. Não, eu vou ser um excelente cozinheiro, eu vou ser uma excelente cozinheira, eu vou ser um excelente dono de casa, eu vou fazer tudo, vou ser o pereirão da minha casa. Mas hoje na casa do pai, na casa da mãe, não quer aprender nada, não quer fazer nada. Vai recebendo aí, vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí, todo mundo aí, vai recebendo. Vai recebendo aí. Eu já recebi, lá atrás eu já recebi isso, lá atrás eu também já... Agora eu estou passando para frente, eu recebi a palavra, agora estou passando adiante a palavra. Estou passando adiante a palavra. Então, não faz hoje, não aprende hoje, não está aprendendo a fazer hoje. Não vou deixar para aprender quando estiver lá na frente, não vai. Não vai. Ou vai sim, mas em trancos e barrancos, sofrendo muito. Não é isso? Aprenda hoje, aprenda agora o que você pode aprender agora. Seja o melhor que você pode ser agora. Agora. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Você está aprendendo hoje para ser melhor ainda amanhã. Não vamos deixar para depois o que você pode fazer agora, o que você pode aprender agora. Até nisso aqui Paulo está ensinando. Ele não chegou em Corinto ainda, mas enquanto não chegou em Corinto, vou pregar a palavra onde estou. Vou ser o melhor que posso fazer aonde estou. Devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Até no trabalho, por vezes, a gente... isso aqui não é o trabalho que eu queria, então eu não vou dar o meu melhor aqui. Dá o seu melhor onde você estiver. Aprenda, seja o melhor que você pode, aonde você estiver. Isso aí vai estar gerando em você perseverança. Né? Nada substitui a prática. Você está praticando aquilo todo dia, 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 todo dia. Você vai fazer aquilo todo dia. Rotina. Rotina. Não é isso? Eu lembro que no início era difícil. E não foi porque eu fiz isso, foi Graciela que fez isso com o Benjamin. Não foi eu. De estar fazendo devocional com ele, de estar lendo a Bíblia com ele. Agora ele sente falta. A gente fala, mãe, agora está na hora do... Ele pega o livro, mamãe, está na hora do livro agora. Mas ele quis no início? Não quis. E eu não estou falando que eu fiz isso, foi Graciele, tá? Foi ela que fez isso. Insistiu, a ponto de agora ele fazer isso, né? É maravilhoso. Eu estou abrindo um parênteses aqui só, porque eu vejo... A gente sempre pede para ele orar. E esse dia mesmo, Graciele é doente, e a gente não falou para ele orar por isso. Aí ele ora, a gente na cama, eu e ela, e ele... Benjamin, ora aí pra gente dormir. Aí ele vai orar. Pode ser, e cura minha mãe, Senhor, que está doente nesse momento. Eu falei, gente, está aprendendo. Mas começou, teve que ter um começo. Na minha e na nossa vida, tudo tem que ter um começo. Inicialmente, não vai ser, às vezes não vai ser a melhor coisa do mundo, não vai ser a melhor maravilha. Mas a repetição ali, a coisa de você continuar, insistir, é que vai fazer você conseguir continuar e ser melhor ainda no futuro. Já viu aquela situação, uma outra situação na nossa vida aí?
Já viu aquela... Fala uma série boa aí da atualidade. Fala aí uma série, qualquer uma. Não, fala qualquer uma série, vai, fala. Breaking Bad? Não sei, eu não assisti essa série. Grey's Anatomy, vamos lá. Tá, isso, Grey's Anatomy. Essa aí eu só assisti até a 5ª temporada só. Porque depois eu descobri que o George ia morrer, eu não quis assistir mais. Eu só assisti até a 5ª temporada. Mas vamos lá. Talvez um dia você indicou pra alguém assistir uma série dessa, não indicou? Aí a pessoa foi assistir o primeiro episódio. E a pessoa aí você chega pra pessoa com aquele entusiasmo. E aí, gostou? Não gostei não. Pô, você não assistiu direito. Assiste de novo. Assiste o episódio 2, o 3, o 4, que aí você vai gostar. É assim na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Tem coisa que você faz a primeira vez e não vai ser legal, não vai ser maravilhoso. Você tem que continuar, você tem que insistir, você tem que perseverar. Que aí a coisa vai mudando, vai massificar. Eu lembro que era uma palavra muito repetida no quartel. Faz que vai massificar, vai entrar na sua massa cinzenta. Você vai quase que fazendo automático as coisas. Porque era isso que eles falavam sobre as situações da gente até na Ordem Unida, toques de corneta. De tanto ouvir aquele toque, eu sabia para que servia cada toque. Estava na mesma, ninguém precisava me falar, eu sabia. Porque foi a repetição. Repetição, foi massificando. Então, tudo tem um começo. Inclusive, para você se disciplinar, ser disciplinado, tem que ter um começo. Aproveita a oportunidade que você está tendo agora, de aprender agora. Aproveita. Homens, meninos, nas suas casas. Para a casa que de repente você vai casar, Isaac, Kaique, né? Vai casar ainda. Meninas que vão casar, aproveita agora, dentro da sua casa também. Você está aprendendo agora, para depois executar melhor ainda na sua casa. Agora, todos nós, cristãos, aproveita a oportunidade que você está vivendo agora. Independente da área que você estiver vivendo, do trabalho que você estiver, do curso que você estiver, seja o melhor, que você vai estar aprendendo a ser disciplinado. Faça isso, para a glória do nome de Deus. Glorifique a Deus com a sua vida também, através disso. Gente, eu preciso encerrar esse texto, porque senão, semana que vem eu não vou conseguir pregar. Vou pregar 10 minutos para falar sobre a parte que está faltando aqui, tá? Então, eu vou ler do 10 ao 24 e vou falando um por um, porque ele também fala aqui, o apóstolo Paulo vai falar, aqueles que acreditam na ressurreição, neles deve gerar responsabilidade pelas outras pessoas, né? A gente já está falando sobre isso e a gente vai continuar falando sobre isso. Versículo 10. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer, enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Então, ele fala que se Timóteo fosse ir lá na igreja de Corinto, que deveriam cuidar dele assim como fosse ele mesmo, né? Uma das coisas que a gente vê Paulo falando para Timóteo, ninguém deixa de desprezar a sua mocidade. Provavelmente Timóteo um pastor novo. Então, por esse motivo também ele fala para a igreja de Corinto, não despreza porque ele é novo, tá? É um servo do Senhor que está trabalhando juntamente conosco, né? É um pastor do Senhor que está pregando a palavra, que está viajando conosco também. Então não despreze, pelo contrário, cuida dele para que ele possa voltar, né, dessa viagem para conosco. Versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora, de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Então, Paulo não manda em Apolo para que Apolo faça o que ele quer. Apolo não quis ir porque tinha algum motivo, tinha algum problema, e ele não vai. Tá? Pastores não podem mandar a igreja ou a ovelha fazer porque ele manda, porque ele quer. Paulo está mostrando que ele não pôde ir, né? Tinha algum motivo especial e não foi. Algum motivo, sei lá, ruim também, poderia ser. Algum motivo ali, e ele não foi. Então, aí ele vai continuar no versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes no Senhor, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. E mesmo que não estivesse Paulo lá, não estivesse Apolo, que não poderia estar nesse momento,
Continuam fazendo o que é correto, tá? Não façam só quando Apolo estiver aí, quando eu estiver aí. Façam tudo com amor. Vocês sabem, versículo 15, que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Ele vai falar sobre Estéfanos, que lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele fala que foi quem ele batizou. O Paulo vai dizer, não batizei ninguém, a não ser Estéfanos da casa dele. Foi a primeira família alcançada ali na Acaia. E aí ele vai citar essa família, né? Recomendo-os que submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Até ofertas, esse pessoal aqui levou para eles nesse momento aqui. Então ele está citando essas pessoas que cooperaram, que ajudaram com aquilo que estava faltando. Versículo 18. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês. Homens como estes merecem reconhecimento. Tanto que ele está citando essas pessoas, né? Está citando o nome deles aqui para lembrar desses irmãos que eles merecem reconhecimento, o apóstolo Paulo falando. E aí as saudações finais, versículo 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Os irmãos estão mandando saudações. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo ou com um ósculo santo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Duas coisas a gente vai falar aqui. Uma que provavelmente Paulo nem enxergava direito e está escrevendo de próprio punho. Na época ele já até usava copista para poder escrever as cartas. Ele só ditava e alguém escrevia. Então ele está mostrando o cuidado que ele estava tendo escrevendo a próprio punho. E outra coisa aqui, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, ou seja, anátema. A partir do momento que alguém não está em Cristo, está debaixo de maldição. Quem está em Cristo não está mais debaixo de maldição, né? Mas passou da morte para a vida eterna. Aí vai dizer Maranata. Maranata. Maranata aqui pode significar duas coisas. Eu sei que a gente conhece que o Maranata vem, Senhor, não é isso que a gente sempre fala? Mas também poderia significar o Senhor veio. Pode significar essas duas coisas, né? É uma palavra que eu estudei, vem do aramaico, origem do aramaico. Pode ser veio o Senhor ou vem Senhor. As duas coisas, né? Então, para quem está em Cristo, o Senhor já veio, não é isso? Mas também virá, não é isso? Para quem não está em Cristo, que vá para Cristo, porque esse vai ser amaldiçoado. Versículo 23 e 24. Na verdade, já está debaixo de maldição, né? Se não está em Cristo, você ainda está. Você não saiu da morte para a vida eterna. Continua debaixo de maldição. Versículo 23 e 24. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, encerramos aqui essa palavra, esse livro, né? Essa epístola do apóstolo Paulo aqui aos Coríntios. Que maravilha, né? Nós vimos aqui aqueles que nasceram de novo, que têm esperança da vida eterna, têm responsabilidade com o dinheiro. Têm responsabilidade com as oportunidades que recebem no dia de hoje. Não esperam amanhã, faz agora. E aqueles, né, que receberam, que têm essa esperança da vida eterna, têm responsabilidade sobre as pessoas que estão debaixo da sua tutela ou de quem estiver próximo de você. Você tem responsabilidade sobre isso e você contribui para isso.